Começar. Sim, então, boa noite a todos. Meu nome é Wagner, eu sou gerente de educação continuada aqui do HGG, e é em nome do nosso superintendente José Cláudio Romero e da nossa diretora de ensino e pesquisa aqui do HGG, doutora Fátima Lindoso, que eu quero agradecer, né, a todos vocês por terem aceito o nosso convite, para estar aqui conosco hoje, falando sobre algo tão nobre, né, que é a doação de órgãos e tecidos. Hoje é o dia D de doações de órgãos e várias atividades vêm acontecendo durante todo o mês de setembro, denominado Setembro Verde. A cor verde para a campanha ela é adotada com o intuito de representar a saúde, né, a nossa cor de profissionais da saúde, quando a gente forma é o verde, né? A vida, a esperança, a liberdade e é também uma forma de agradecer o amor ao próximo que é demonstrado no ato de doar os órgãos ou tecidos. O HGG, como um centro especializado em transplantes, também realizou ao longo deste mês várias atividades. E hoje foi um dia intenso. E vamos finalizar agora com vocês aqui, né, que é um prazer muito grande ter vocês aqui. Eu quero convidar a Mariana Batista Leite Leles, que é psicóloga, escritora, mestranda em psicologia clínica, especialista em psicologia hospitalar de urgência e trauma, especialista em terapia intensiva e psicóloga da equipe de transplante renal e hepático aqui do HGG. Seja bem-vinda, Mariana, é com você. Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui com pessoas que são referência que a gente tem em relação à doação de órgãos e também de transplantes. Acredito que hoje vai ser uma noite muito rica, né, e para a gente tentar otimizar essas informações que vão ser passadas aqui de uma forma bem dinâmica e bem fluida, eu queria convidar inicialmente a doutora Catiúcia Freitas. Ela é enfermeira, é gerente da Central de Transplantes da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, a referência também é enfermeira do Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência pela SES Goiás, especialista em enfermagem oncológica pela UFG e em gestão clínica de hospitais do SUS pelo Hospital Sírio-Libanês, especialista também em gestão de sistemas e serviços de saúde pela Universidade Federal da Bahia. Doutora Catiúcia, fica à vontade, tá? Tem aí 20 minutos para trazer suas contribuições para todos. Boa noite, obrigada. Então, gente, eu estou até de uniforme do CIAT, né? Agradecer a minha chefe que liberou aqui que eu participasse. Tem um colega segurando um pouquinho o plantão para mim. E a Wagner pediu, né, que eu participasse, e eu gostaria de deixar essa contribuição da Central de Transplantes para vocês. Tá? Eu vou compartilhar aqui, eu trouxe alguns slides só para mostrar os números, que eu acho que é importante a gente basear nos números aqui para estar mostrando. Deixa eu ver se vai dar certo aí. Apareceu para vocês? Apareceu? Tudo certo. Só tentar colocar em F5. Isso. Então, trazendo um pouquinho para vocês da realidade, pediram para a gente falar hoje relacionado a esse contexto da pandemia, né? Eu vou citar um pouco do que está sendo a nossa realidade, mas antes eu queria mostrar para vocês como é a Central de Transplantes. Hoje a Central Estadual de Transplantes ela tem 3 coordenações, que é uma de captação de órgãos, a distribuição de órgãos e tecidos, a parte da organização de procura de órgãos e a parte de credenciamento e monitoramento que cuida do pré e do pós-transplante. As nossas organizações de procura de órgãos estão dentro do UGOL, do ANA e do UGO, né? Foram implantadas recentemente, a pioneira foi a do UGOL em 2018, o ANA e o UGO implantada recentemente, 2019 e 2020. Nós coordenamos todo esse sistema estadual de transplantes, fiscalizando e atuando em todo o processo de notificação de morte encefálica, doação de órgãos e transplantes. Então, toda notificação que tem passa pela Central de Transplantes de morte encefálica, todos os credenciamentos e habilitação de equipes de transplantes também passam pela Central de Transplantes. Aqui, só para vocês entenderem essa questão das OPs, nós dividimos o estado de Goiás em 3 para regionalizar esse atendimento. Então, por exemplo, o HGG, ele está vinculado à nossa unidade do UGOL. Então, o UGOL, se vocês abrirem algum protocolo de morte cefálica, quem vai acompanhar é a unidade da OPA UGOL. Aqui a nossa rede,
né, nós fazemos hoje transplante de medula óssea no Araújo Jorge, no Hospital Santa Mônica e o Hospital Jardim América. Temos 23 equipes credenciadas para fazer transplante de córneas. Temos o HGG, transplantando rins, o Hospital Santa Helena, Santa Casa, o Urológico, recentemente foi credenciado o HC, e temos o Hospital Renascença. O TX de fígado é só no HGG, e temos também o apoio do Hemocentro, que faz toda a nossa sorologia. Então, todo doador de órgãos precisa da sorologia, quem faz essa sorologia é o Hemocentro. O HL Agim dá suporte, que é o laboratório de imunocompatibilidade, faz esses exames, fica em Aparecida de Goiânia, e faz também o teste COVID em todos os doadores de órgãos. Então, como está na legislação, hoje o HL Agim, nós temos da Secretaria, tem um contrato com esse laboratório para realizar esse exame em tempo hábil. Eles fazem para a gente, em geralmente 6 horas, o resultado está pronto. Como o processo de doação requer uma logística ágil, né, eles conseguem entregar nesse prazo de 6 horas. E a Fundação Banco de Olhos, que hoje é o único banco, né, que está fazendo as captações e enucleações de córneas para transplante de córneas. Qual que é o cenário mundial, né? O Brasil, ele é referência mundial em transplantes. De acordo aí com o Ministério da Saúde, nós temos o maior sistema público de transplantes do mundo e cerca de 96% dos transplantes são financiados pelo SUS. Então, realmente, hoje só não faz o transplante pelo SUS quem não quer. E um exemplo que a gente tem em Goiás, né? O nosso maior centro transplantador é o HGG, e hoje, assim, os pacientes, a gente tem um feedback muito positivo dos pacientes que realizam o transplante na unidade. Recentemente, eu participei de um programa de rádio e um paciente ligou para falar dessa qualidade do atendimento, né, de como foi bom, que eu citei essa parte do SUS, né, que você pode fazer o transplante, e ele ligou para falar dessa importância, né, de realmente ter se sentido em um hospital privado, né? Ele falou que o atendimento foi excelente, e essa é a realidade. Hoje o paciente pode fazer o transplante pelo SUS, ele tem esse direito, e o SUS paga um valor muito alto e investe muito, né? Nos últimos 2 anos foram investidos pelo Ministério da Saúde cerca de 2 bilhões de reais em doação de órgãos e transplante. O Brasil é o segundo em número absoluto de transplantes renais e hepáticos no mundo. Então, a gente tem uma história aí bem positiva em relação à doação e transplante. E qual que é o cenário, né, a realidade? Número insuficiente de doadores sempre foi uma dificuldade, mas foi agravado com a pandemia a nível nacional, né? Diminuiu, o Brasil retrocedeu cerca de 3 anos em número de doadores por milhão de população, então foi difícil, muitos estados pararam. Goiás conseguiu manter aí as doações de órgãos, inclusive fechamos com um número maior do que de 2019, fechamos 2020 com 80 doadores, 2019 foi 75. A recusa familiar do Brasil é de 40%, em Goiás essa recusa ainda é alta, é de 57%, e as notificações de morte cefálica reduziram bastante com a pandemia, né, talvez aí pela dificuldade das unidades, né, leitos de UTI, muitos leitos destinados a Covid, e houve uma redução das notificações de morte cefálica que voltaram a subir agora no primeiro semestre. Então, a pandemia impactou muito. E saiu a nota técnica, né? Essa nota técnica recente substituiu as notas técnicas anteriores, em que fala que o doador falecido assintomático por mais de 72 horas, ele pode fazer o exame, se tiver com o início dos sintomas há mais de 14 dias, ele pode fazer o exame de RT-PCR, se for não detectado, ele está apto para doação. Então, isso é avaliado, ele só vai ser contraindicado se o exame der positivo, então é feita toda uma avaliação para ele ser liberado para a doação. Portanto, hoje o doador só é validado depois do exame de RT-PCR. Nós só paramos no mês de abril, quando a pandemia começou, para justamente adaptar essa fase dos exames, o contrato de laboratório para estar fazendo, mas daí em diante nós permanecemos com os exames de RT-PCR. E como que foi o cenário por conta da pandemia? O transplante renal, esse primeiro semestre, teve uma queda de 16,3%. Santa Catarina reduziu 63%, não foi diferente em Goiás, gente. Nós reduzimos também nesse primeiro semestre cerca aí de 45% no transplante renal, muito impactado pelo pico da pandemia que teve no primeiro semestre. O final do ano passado, em 2020,
Goiás ainda conseguiu superar, né, e terminar em 5º lugar como o hospital que mais transplantou por milhão de população, que foi o Hospital Geral de Goiânia. Transplante renal fechou aí, nós fechamos Goiás como o 5º estado que mais realizou transplantes devido ao HGG, né, o transplante renal. Então, houve uma queda esse semestre, muito impactado pela pandemia. Paraná, São Paulo e DF ultrapassaram, foram os únicos estados que ultrapassaram 30 transplantes PMP. Esse é o resultado do primeiro semestre. Foi a menor taxa de transplantes intervivos desde o início dos transplantes, houve uma redução, e uma queda de 9% no transplante hepático. No Brasil, em Goiás, se a gente comparar os 2 semestres, nós aumentamos esse semestre em 133% o transplante hepático. Então, tem crescido bastante, mesmo com a pandemia, se manteve. No ano passado, nós mantivemos o transplante renal muito, porque os estados pararam, muitos estados pararam, e Goiás não parou. O HGG foi preservado aí por muito tempo, né, sem os leitos COVID, e recebia muito órgão de fora, além dos nossos doadores. Então, assim, esse fato de ter recebido muitos rins de fora fez com que nós conseguíssemos fechar um ano com um saldo aí positivo no número de transplantes renais. Aqui, só para vocês verem como o Brasil está no cenário mundial, né? Em 2020, nós fechamos, isso aqui é o saldo de 2019, né? Sempre sai na RBT de 2020, saiu 2019, o Brasil fechou em 26º lugar no número de doadores efetivos. A gente tem um exemplo aí a seguir, que é a Espanha, onde a doação é presumida, ou seja, todo mundo é doador, diferente do Brasil, onde a doação é consentida, a família tem que autorizar a doação. Por isso que as nossas campanhas é em cima dessa questão de avise sua família sobre o seu desejo de ser doador, mas o Brasil ainda tem muito a avançar na questão do número de doadores efetivos. Em transplantes, é o 2º em número absoluto, né, de transplantes renais. E aqui no ano de 2020, para vocês verem aqui que Goiás estava aqui em 5º lugar, né, no número de transplantes renais por milhão de população. Foram realizados no ano passado 198 transplantes. Aqui só um comparativo da doação de órgãos, doações, nós fechamos aqui com 345 casos no ano passado de morte encefálica e fechamos com 80 doadores, 11,3 doadores por milhão de população. E a série histórica, só para mostrar para vocês como a gente tem crescido, né, com a questão da doação de órgãos. A partir de 2015, abriu o GOL, né, contribuiu ainda mais para que nós aumentássemos os números. Em 2018, alcançamos o maior número, que foi 89, uma queda em 2019 e voltamos a subir em 2020. Esperamos esse ano ultrapassar o ano de 2020. E aqui, como está a nossa fila, nós temos 188 pessoas aguardando por rins, né, 1.058 pessoas aguardando por córneas. Vou deixar para a Célia falar dessa questão das córneas. A nossa fila cresceu devido à suspensão dos transplantes de córneas durante a pandemia, ficou 6 meses parado, então demorou, agora está retomando aos poucos, e a gente está fazendo um trabalho dentro das unidades para que seja notificado, né, os óbitos por coração parado e a gente possa novamente zerar essa fila que já foi zerada. Goiás já teve essa fila zerada e hoje nós temos mais de 1.000 pessoas aguardando por um transplante de córneas. E a fila de fígado com 8 pessoas. Só para falar um pouquinho da recusa, para a gente fechar aqui, que é importante, né? No Brasil tem 46.000 pessoas aguardando por um transplante. Paraná e Santa Catarina são exemplos para o Brasil, né? Com a recusa familiar de 21%, no Paraná 31% em Santa Catarina, né? Mas existe essa disparidade regional. Estados como Acre e Sergipe, que têm uma recusa altíssima, e Goiás, que tem conseguido reduzir. A gente tinha uma recusa em 2019 de 68%, 2020 já caiu para 58%. E aqui os nossos obstáculos, o maior obstáculo é ainda a recusa. Então, assim, o HGG como hospital transplantador, né, a gente quer fazer um trabalho também para nos auxiliar nessa questão de incentivar os hospitais, né, nos treinamentos, nas capacitações. Existe um projeto do Ministério da Saúde aí para que os hospitais transplantadores que não têm um perfil, porque não é muito o perfil do HGG, a abertura de protocolo de morte cefálica. Acontece, né, mas esse perfil é mais dos hospitais de urgências.
Então, as famílias hoje recusam porque não foi feito o suficiente para salvar, às vezes ficou ali muito tempo na UPA, demorou a sair a vaga, né? A família não compreende o processo de aceitação da ME, é por isso que a gente treina muito os profissionais de saúde para essa comunicação efetiva com a família, né? A família que não acredita no processo, ela vai ter medo, né, de que os órgãos possam ser removidos antes da declaração de morte da pessoa, e isso a gente sabe que não acontece. Quando a família compreende e é acolhida no hospital, ela entende também que isso não acontece. A integridade do corpo, ainda muitas famílias não doam por esse motivo, da integridade. Comércio de órgãos, né? As pessoas, por desconhecimento, acham que é possível retirar um coração aqui, levar num saco plástico e transplantar em outro lugar, tirar um rim no meio da rua e transplantar, né? E a gente sabe que o processo ele é complexo, envolve muita gente, né? Tem que estar num sistema, é um processo muito seguro. Né? A questão da religião, o fato do coração ainda estar batendo, do suporte artificial, às vezes deixa a pessoa naquela dúvida, não, mas eu vou esperar pelo milagre, mas isso tem mudado, a gente tem conseguido trabalhar e as famílias têm nos ensinado muito sobre essa questão, né? Já tem essa percepção, já ouvimos, né? Eu vim esperando pelo milagre, mas eu não sabia que o milagre seria o meu filho na vida de outras pessoas. E esse é o milagre dentro da doação de órgãos. Eu acho que esse é o conceito. Enquanto entrevistadora que eu já fui, já presenciei muitas essas falas, e eu acho que isso que tem que ficar, né, para as pessoas. Poucos vão poder doar órgãos, só quem tem morte encefálica. E talvez esse seja mesmo o milagre da doação, né? O relógio vai parar para todos, mas você pode ter a oportunidade de salvar outras vidas. O conflito entre familiares, às vezes uns querem doar, outros não querem, e a questão do desconhecimento. Eu não sei se ele queria ser doador, isso prejudica muito, e por isso é importante as pessoas conversarem sobre isso. O principal motivo de recusa em Goiás é que a pessoa falou em vida que não queria ser doador. Por isso a importância da gente trabalhar a conscientização. Tá? Aqui, só para a gente finalizar, a gente precisa do empenho dos profissionais de saúde em geral no processo de doação de órgãos e tecidos. As pessoas precisam compreender que tem que notificar a morte cefálica, que tem que ter uma comunicação efetiva e que o primeiro a acreditar no processo tem que ser o profissional de saúde. O HGG está em processo de credenciamento para transplante de pâncreas, rins e medula. Ainda não foi credenciado justamente por conta da pandemia, não estava tendo as vistorias, mas provavelmente mudou a coordenação nacional agora, eles vão retomar essa fase do credenciamento. O HGG é uma referência nos transplantes do estado e até para o país, né? A gente viu como nós fechamos aí o final do ano passado. Sensibilização dos renais crônicos tem sido feita, a gente quer fazer um trabalho dentro das clínicas de hemodiálise, porque muitos não acreditam, ainda tem medo, tem receio, e quando vem um exemplo de que está dando certo, que Goiás está fazendo, se encorajam para entrar na fila. Tivemos aí um destaque para o crescimento do transplante hepático no último ano, e agora essa retomada gradual dos transplantes, com a diminuição aí do número de leitos para UTI, para COVID, né? Isso tem contribuído para que a gente continue na retomada. Então, em resumo, é isso. Aqui algumas fotos dos nossos processos. A equipe trabalha muito para que isso dê certo. Vamos até a distribuição, até a entrega do órgão aí para o transplante. Né? Mas fazemos o acompanhamento também do pré e do pós, fazendo contato com essas famílias que fizeram o transplante. Então, é um trabalho que não para, que funciona 24 horas, e a gente está aí à disposição de vocês para que possam, né, para que possamos discutir mais, treinar mais e falar mais sobre essa questão. Foi rapidinho, espero que tenha atendido vocês, mas vou continuar por aqui. Se porventura, né, der o horário que eu tiver que sair, gente, eu aviso vocês, tá bom? Tranquilo, eu quero agradecer imensamente, doutora Catiúcia, em meu nome, em nome do HGG, em nome do IDTEC. Acho que essa conversa é essencial. E queria agradecer também pela disponibilidade de todos vocês da Central de Transplantes, não só nas campanhas de conscientização, que é tão importante para a gente, né, que trabalha tanto na identificação mesmo do potencial doador, quanto aí na outra ponta, né, que é o paciente transplantado, quanto também pela capacitação constante, cursos de atualização que vocês sempre se dispõem a contribuir com a gente nas unidades. Tá? Então, muita gratidão por tudo isso. Eu gostaria muito agora de chamar para conversar um pouquinho com a gente a respeito das questões sobre os tecidos e todo esse processo, a doutora Célia Regina Malveste. Ela é bióloga, mestre em Ciências da Saúde,
doutorando em Biologia da Relação Parasita-Hospedeiro, técnica em Banco de Olhos pela Associação Pan-Americana em Banco de Olhos, Fellowship in iBank pela Associação Americana do Banco de Olhos e Universidade de Minnesota, especialista também em captação de órgãos e tecidos para transplante pelo Hospital Albert Einstein. Seja bem-vinda, doutora Célia, é um prazer recebê-la aqui, fique à vontade. Muito obrigada, é um prazer para mim estar aqui com vocês essa noite, podendo falar um pouco desse trabalho, como a Catiúcia disse, que é árduo, mas é muito gratificante, porque a gente poder devolver, né, a vida para outra pessoa, ou devolver a visão para outra pessoa, é a coisa mais maravilhosa que a gente pode. E agradecer demais às famílias dos doadores, né, que proporcionam essa oportunidade para a gente de estar agora, até nesse momento, podendo falar desse tema, né? O que foi proposto para eu falar foi sobre a questão das contraindicações, de como que seria um pouquinho do dia a dia vivenciados nos bancos de olhos. Como a Catiúcia disse, nós temos um banco de olhos só em Goiás, em Goiânia, né, que capta as córneas juntamente com a central de transplante. E com a pandemia, infelizmente, não só no Brasil quanto nos outros países, diminuiu muito a questão das doações de córnea, né? Então, eu vou estar falando só um pouquinho para diferenciar o que é a contraindicação e como que está agora, e numa próxima oportunidade eu gostaria de estar com vocês para poder explicar mais sobre isso, né? A gente aprofundar mais. E de antemão também agradecer as poucas oportunidades que eu tive de captar córnea no HGG, a gente sempre foi muito bem aceita, a equipe sempre nos tratou assim com excelência, sempre portas abertas para a gente captar as córneas. Então eu queria de antemão agradecer a diretoria do HGG por isso. Então, eu vou estar falando um pouquinho, né, do Covid-19, a captação de córneas e tecidos, né, para transplante, de captação de córneas para transplantes. Então, é importante a gente falar, né, sobre as normas para retirada da legislação. Então, nós temos a RDC 55, de 11 de dezembro de 2015, que dispõe sobre as boas práticas de tecidos humanos para uso terapêutico. Então, entra aqui, além dos bancos de olhos, entra os banco de rins, né, de outros tecidos que a gente utiliza no dia a dia para transplante. Também ela fala sobre os requisitos técnicos sanitários, que são os mínimos, né, para o funcionamento de banco de tecidos, e que visa principalmente a segurança e a qualidade dos tecidos fornecidos para uso terapêutico. Com a COVID, o que nós temos agora? A gente tem a norma técnica 60 de 2020, que foi a resolução para poder falar de como que as equipes e como os bancos de tecidos deveriam proceder diante da pandemia. E em seguida a gente tem a norma técnica 80 de 2020, que fala sobre a questão da introdução do RT-PCR, né, da coleta de amostra nasofaringe, né, para poder liberar o tecido para transplante de órgãos, para transplante de tecidos, né? Então, como que a gente tem que proceder? As normas para retirada de córnea, a gente tem que fazer, é muito importante fazer uma triagem clínica, social, física, laboratorial e demais avaliações de possíveis contraindicações para doação. Diferente dos órgãos, os tecidos, ele é bem mais criterioso com relação à exclusão dos tecidos para transplante. O que é alegado com relação a isso? Uma vez que a pessoa está na fila, não corre risco de morte para receber uma córnea, então a gente tem que triar e entregar para o cirurgião um tecido de boa qualidade, sem contaminantes nenhum. Então, quando se trata de tecidos de córnea, a exclusão é muito maior para quando a gente vai retirar a córnea. Nós devemos efetuar a retirada dos tecidos doados e providenciar a perfeita reconstituição do corpo doador. Então, não adianta simplesmente a gente retirar o olho do cadáver e não reconstituí-lo. Isso pode causar sérios problemas, inclusive até denegrir a imagem da questão da doação perante a sociedade. Os tecidos oculares, eles devem ser retirados, transportados, processados, armazenados, liberados e disponibilizados de acordo com padrões de qualidade e segurança,
todo banco de óleos, ele tem um POP, ele tem um controle de qualidade, ele tem um controle de biossegurança, e isso tudo é muito rígido com relação a isso, justamente para isso, porque a gente visa que a gente tenha um tecido de excelente qualidade, livre de contaminação, e que com certeza o paciente que for recebê-lo vai estar recebendo um tecido de excelência mesmo, com o objetivo maior que é voltar a enxergar, né? Quais são as normas de retirada de acordo com a RDC? Nós temos até 6 horas após a parada cardiorrespiratória, se o corpo do doador não tiver sido mantido sob refrigeração. Então, parou o coração, se não foi para o refrigerador, a gente tem até 6 horas para retirar. Ou até 12 horas a parada cardiorrespiratória, se a gente colocar o corpo no refrigerador dentro das 6 primeiras horas que ocorreu o óbito, que ocorreu a parada. É importante também a gente conseguir uma amostra sanguínea. Se nós não conseguirmos a amostra sanguínea, nós não podemos retirar a córnea, mesmo que esteja estipulado dentro desse prazo de 12 ou 6 horas. E essa amostra sanguínea é para fazer HIV 1 e 2, HTLV, anti-HCV, HBsAg e anti-HBc. A idade mínima é de 2 a 80 anos. Mas fica a critério do diretor médico estipular essa idade. Tem bancos de óleos no exterior que só pegam córnea até 60 anos, tem outros que pegam córnea até 90 anos, isso vai depender muito do critério do diretor, o que ele quer para esse tecido, o que vai servir esse tecido de pessoas mais idosas ou de crianças mais jovens. Então, assim, está tendo uma mudança muito grande em relação à qualidade do tecido, porque hoje se descarta menos do que se descartava anteriormente. Por exemplo, uma córnea mais idosa geralmente tem poucas células, mas a gente pode usar ela para salvar pelo menos um olho naquele momento de urgência, de perfuração, e depois a gente pode fazer um transplante para que ele volte, para que ele faça aquilo para reabilitação mesmo. Então, hoje se descarta muito menos córnea com relação à idade do que anteriormente. O que é que mudou com relação ao COVID? Então, hoje é obrigatório um swab do trato respiratório para a realização do RT-PCR. Na normativa, fala que fica facultativo aos estados, mas para o estado de Goiás é obrigatório. Então, é necessário, para se coletar córnea de doadores, ter um RT-PCR do COVID, né? Outra coisa que está na literatura é a questão de antissepsia adequada, com o iodopovidona. O iodopovidona é um antisséptico e já tem na literatura que ele também combate vírus, né? Então, é muito mais criterioso agora com o uso do iodopovidona. Então, tem se falado de deixar mais tempo, de fazer mais vezes a limpeza do globo ocular do cadáver com esse antisséptico. Quais são as contraindicações? Como eu disse para vocês, contraindicações são várias com relação a tecidos, né? Elas podem ser relativas ou absolutas, né? Relativas vai depender muito do histórico clínico desse paciente, do que ele tem, para ver se a gente vai utilizar ou não. Então, essas contraindicações são infecções, neoplasias, alterações corneanas, né? Com relação a infecções, no momento da doação, se elas não controladas, são bacterianas, virais, fúngicas ou parasitárias. História de doença crônica, sistema autoimune, esses tipos de doença causam, atuam na qualidade do tecido, né, corneano, então por isso que tem que ser avaliado que tipo de doença é essa, que tipo de doença autoimune é. Avaliação da história do doador em relação às viagens, exposição a agentes infecciosos, prevalência de doenças infecciosas locais, questão de parceiros sexuais, então sexo de homem contra homem ou com outro homem, a questão de mulheres que têm o trabalho de sexo, né? Então isso tudo tem que ser avaliado no momento da investigação que a gente faz nos prontuários ou com o familiar e tudo. E também a hemodiluição da amostra sanguínea. Quando os pacientes tomam muitas bolsas de sangue, a gente tem que avaliar a quantidade de bolsa que foi, em que tempo que foi, para ver se não está hemodiluída essa amostra. Deve-se seguir os critérios de seleção de exclusão para as normas da RDC, e também o diretor médico é o responsável, dependendo se for uma contraindicação relativa, se ele vai ou não liberar esse tecido para transplante.
Então, aí do lado esquerdo nós temos contraindicações, causa de morte desconhecida, demência de causa desconhecida, leucemia ou linfoma, sepse, infecção com HIV, hepatites virais ativas, rubéola congênita, raiva, tumor oculares, inflamação ocular no momento. Então, tudo isso a gente tem que avaliar, muito bem avaliado no momento. E mudou também, além dessas contraindicações, agora com a questão do Covid, nós vamos ver um pouquinho mais para frente quais são as outras orientações que são necessárias. Então, é preciso, para validação dos doadores com o Covid-19, como já foi dito, uma triagem clínica e epidemiológica cuidadosa. A gente tem que excluir infecções confirmadas por SARS-CoV, suspeito ou com contatos com suspeitos. Histórico epidemiológico do doador nos últimos 14 dias anteriores ao óbito. Contato com casos suspeitos ou confirmados de SARS-CoV-2. Viagem nacional ou internacional para a área de transmissão comunitária elevada. Nós temos que também investigar a presença dos sintomas, né, que tem nos 28 dias anteriores ao óbito, como febre acima de 37,8 graus, e pelo menos um dos sinais ou sintomas característicos de infecções pelo SARS-CoV-2. E histórico de internação por falência respiratória aguda ou pneumonia. O que não era visto anteriormente, né, quando se tinha pneumonia, a gente teria que investigar se havia uma contaminação bacteriana, que tipo de pneumonia que seria, para se descartar ou não. Hoje, com a questão do Covid, então se avalia mais se o paciente o possível doador tinha Covid ou não. Então é uma questão bem mais criteriosa, que tem que ser buscada mais a fundo para saber se realmente essa pneumonia ou essa falência respiratória não é em decorrência do Covid. Então, na resolução 80, né, aí fala os critérios, que é o doador de tecidos oculares após a parada cardiorrespiratória, é necessário fazer o RT-PCR, coletado após parada cardiorrespiratória, doador com SARS-CoV suspeito por avaliação clínica epidemiológica, é uma contraindicação absoluta para a doação de tecidos. O doador que teve contato com casos suspeitos ou confirmados de Covid há menos de 14 dias também é uma contraindicação absoluta para a doação. Doadores com suspeita clínicas há menos de 28 anos, porém com resultados de teste laboratorial para SARS-CoV negativo, contraindicação absoluta também. Doador que teve Covid com regressão completa dos sintomas há mais de 28 dias, apto para doação. Nesse caso, além da gente ter essa confirmação, a gente tem que avaliar os outros aspectos que estão envolvidos nisso tudo quando a gente vai conversar com o familiar, para a gente realmente ver se esse tecido não vai ter nenhum risco de contaminar outra pessoa que vai recebê-lo. Doador sem suspeita clínica e sem contato com os casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 também são aptos para doação. Então, assim, muitas coisas foram acrescentadas. Então, quando se trata de tecido ocular, a contraindicação é bem alta mesmo. Então, o objetivo maior do banco de olhos é que a gente tenha um tecido de boa qualidade, livre de contaminação, que não vai levar nenhum risco para a pessoa que vai recebê-lo. Então, a gente tem que ficar mais atenta ainda às normas e diretrizes, né? Seguir a fundo todas essas normas para que não haja nenhum tipo de problema. E queria agradecer, queria poder falar mais, mas agradecer essa oportunidade e estou aberta aí às perguntas, se tiver. Obrigada. A gente é que agradece, doutora Célia. Eu acho que é muito desafiador a gente ter tão pouco tempo, né, uma fala curta para abordar um tema tão importante. Eu acho que fica bem claro, esclarece a dúvidas de muitos que estão aqui assistindo. Então, muito obrigada pela fala, tá? A gente tem uma pergunta que eu acho que a gente pode utilizar essa pergunta para a abertura da fala do doutor Afonso, que é quem vai conversar um pouquinho com a gente agora. Então, o doutor Afonso Lucas, ele é médico nefrologista com residência em clínica médica pelo HFA do Distrito Federal, residência em nefrologia pelo HRS do Distrito Federal, nefrologista do Serviço de Transplante Renal do HGG. Então, vai poder apontar um pouquinho para a gente um pouco da realidade que esse paciente transplantado tem. A gente falou até aqui das questões da doação, desmistificou alguns fatores específicos,
E quantas fantasias existem, né, em torno da doação de órgãos, tanto da parte de quem vai doar, como a doutora Catiúcia mencionou no início, quanto também da parte de quem vai receber. Muitos dos nossos pacientes, e aí eu vou puxar um pouquinho a questão agora, aproveitando o fato do doutor Afonso ser nefrologista, né, para os nossos pacientes de transplante renal. Quantos chegam por uma descompensação que acontece na hemodiálise e que a gente, quando vai abordar, mencionam que já estão, talvez, na diálise há 6, 7 anos, que tem muitas descompensações, qualidade de vida degradada, mas que nunca quiseram entrar na fila por desconhecimento, por fantasias. A gente, enquanto psicólogo, também ouve muito coisas do tipo: ah, doutora, mas eu prefiro não entrar na fila, porque se eu entro na fila para guardar um órgão, quer dizer que eu estou desejando a morte do outro. Olha onde a gente vai com isso, né? E a gente trabalhar para que essa pessoa entenda que não se trata de desejar a morte do outro, mas de desejar que esse outro, que tem todas as indicações para ser um potencial doador, para que ele deseje e para que a família reconheça esse desejo em vida e possa doar. Então, uma das questões que trouxeram aqui é como que um paciente pode entrar na fila de transplante. Então, doutor Afonso, fica à vontade para falar para a gente sobre essa realidade desses pacientes, e se puder já pegar o gancho para responder essa pergunta, eu acho que é importante. Na hora, boa noite, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Mariana e eu somos parceiros lá das visitas multidisciplinares com os pacientes em pós-operatório de transplante. Eu sou apaixonado no transplante renal, sempre comento com a Mariana, né, e ela comenta comigo que não há nada mais gratificante para um médico nefrologista, por toda a nossa equipe, né, em dar alta para um paciente com recuperação de função renal, porque você realmente devolve a qualidade de vida para aquele paciente. Respondendo essa pergunta, como é que um paciente pode entrar na fila de transplante? Hoje em dia, a gente está encaminhando os pacientes para a fila de transplante através da documentação referência contra referência, né? Então, a gente sempre orienta que os pacientes solicitem para o médico nefrologista da clínica em que ele faz diálise para que faça a documentação, referência contra referência, e esse paciente vai ser encaminhado para as unidades transplantadoras aqui do estado de Goiás, no caso que a gente está falando do Hospital Geral de Goiânia, né, para o HGG, e a partir do momento que esse paciente é encaminhado ao HGG, ele faz uma consulta pré-transplante, e nessa consulta pré-transplante haverá solicitações de inúmeros exames para que esse paciente faça, solicitação de sorologias, como a Catiúcia falou, que hoje a gente tem aqui o HLA-GIM para nos auxiliar, para nos ajudar. O paciente faz muitos exames de imagem também, e o paciente também, através do HLA-GIM, faz a pesquisa imunológica, para ver se ele tem um risco imunológico aumentado ou se ele não tem um risco imunológico aumentado, e para analisar qual seria o prognóstico de um transplante para esse paciente. A partir do momento que todos esses exames estão prontos e não há nenhuma contraindicação absoluta para esse paciente ou nenhuma contraindicação relativa, esse paciente será inscrito na fila do transplante, e a partir daí depende muito mais de Deus do que de nós mesmos, né? E a gente tem conseguido uma eficiência muito grande em relação ao giro da nossa fila, né? E a gente tem, graças a Deus, também salvado muitas vidas. Tem até alguns exemplos incomuns, mas que houve nesse período aí do transplante renal do HGG, que houve essa retomada desde 2017, tem alguns pacientes que ficaram somente 7 dias na fila de transplante. Então, eles foram inscritos 7 dias após os pacientes estavam transplantados. E a Catiúcia falou muito bem, né, de todos os dados, né, do transplante do estado de Goiás. A gente ficou muito preocupado com essa situação da pandemia. Em abril de 2020, houve uma paralisação total, né, aqui no estado de Goiás, e posteriormente, com muitas reuniões do HGG, com a Central de Transplantes, e até mesmo orientações da Central Nacional de Transplantes, nós resolvemos continuar com as doações e continuar com o serviço de transplante renal. E como, apesar de ter existido uma diminuição da oferta de rins em relação ao estado de Goiás, como a Catiúcia falou, que muitos estados paralisaram completamente, nós pegamos muitos rins de fora. Então, o número de transplantes aumentou bastante e o HGG se preparou para que não houvesse nenhum problema, principalmente em relação à infecção pelo vírus da Covid, de acordo com esse aumento de número, aumento dos órgãos que vieram de fora. Então, como a Catiúcia falou também muito bem,
o HGG ele teve o privilégio de não ter o contato com o paciente COVID, não ter internações COVID por um período muito prolongado, não era referência COVID, e isso aí priorizou a nossa continuidade em relação ao transplante renal, e a gente tem uma taxa de sucesso muito grande. Hoje nós somos 3 equipes de transplante renal no HGG. Anteriormente, de 2017 a 2020, nós éramos somente uma equipe, e a gente tem tentado fazer um serviço de conscientização da população, de tentar falar para o doente renal crônico que o melhor tratamento para a doença renal crônica é o transplante renal. Muitas pessoas, como a Mariana disse, elas acham que aquela vida está boa na diálise, 3 vezes por semana, 4 horas, e que seria um risco muito grande ela tentar transplantar pelo medo de óbito, pelo medo de não dar certo. A gente sabe que sempre tem a porcentagem de situações que evoluem de uma forma não planejada, porém, a gente tem que tentar, a cada dia que passa, conscientizar mais a população, principalmente com esses meses hoje em dia que a gente fala bastante de transplante de órgãos, essas situações que a gente mostra a qualidade do transplante na televisão, nas redes sociais, nas reuniões, nas clínicas de hemodiálise, justamente para mostrar para o paciente que a qualidade de vida pode ser outra completamente diferente. Eu faço plantão em clínicas de hemodiálise há bastante tempo, e realmente muitos pacientes desconhecem o sucesso do transplante no estado de Goiás. Muitos pacientes ainda lembram somente do estado de São Paulo, e eu sempre tento mostrar e provar para eles que nós nos tornamos um grande centro transplantador, e não só de quantidade, mas também de qualidade. E eles precisam entender que nós estamos ofertando um serviço de excelência. Então, eu acho que quanto mais houver políticas de incentivo ao transplante renal, com ênfase ao estado de Goiás, nas clínicas de hemodiálise principalmente, nas redes sociais, na televisão, mais pacientes virão transplantar conosco, e com certeza, pelos nossos números de sucesso, pelos nossos números de sobrevida pós-transplante, eu tenho certeza que esses pacientes ficarão bastante satisfeitos com isso. Eu, além de fazer o pré-transplante, eu trabalho em clínica de hemodiálise, eu trabalho em consultório pré-transplante, e eu faço o intraoperatório, eu faço o pós-operatório, e é muito gratificante, além de dar alta para um paciente com recuperação de função renal, é acompanhar esse paciente no ambulatório. Então, a gente acompanha pacientes aí com 6, 7, 8 anos de transplante, com creatinina normal, com função renal normal, com uma mudança total de qualidade de vida, com sonhos diferenciados, com prognóstico diferenciado. Então, eu sou um entusiasta gigantesco em relação ao transplante, e o HGG, especificamente, nos proporciona tudo para que nós possamos fazer uma conduta de excelência. Nós temos uma equipe multidisciplinar muito boa, nós temos a equipe de psicologia que nos acompanha diariamente, a Mariana coordenando as residentes de psicologia, nós temos uma equipe de endocrinologia extraordinária, nós temos o CEAD, que é o Centro de Assistência ao Diabético do Estado de Goiás, que é ao lado do HGG, onde os nossos pacientes conseguem fazer consultas periódicas, porque muitos desses pacientes são pacientes diabéticos ou se tornam diabéticos no pós-transplante. Então, essa união da central de transplantes com toda a equipe multidisciplinar do HGG, com a infraestrutura que o HGG nos proporciona, tem feito com que nós consigamos resultados muito positivos, e até hoje, eu estou desde o início do transplante, dessa retomada do transplante no HGG, desde 2017, até hoje a gente só tem que agradecer tudo que nos é ofertado. O nosso paciente tem o melhor, o nosso paciente tem as melhores medicações, o nosso paciente tem a melhor assistência. A Catiúcia falou também, em relação a uma entrevista que ela estava dando na rádio, que o paciente falou que se sentiu num hospital particular. Hoje em dia, muitas pessoas que não conhecem o HGG, quando entram no HGG, ficam extasiadas. O HGG é um hospital estruturalmente muito bonito. O HGG tem quadros, tem artistas plásticos, o HGG tem o sarau. Então, todo o ambiente do HGG faz com que tudo conspire para o bem. Então, eu espero fazer parte dessa equipe durante muitos e muitos anos. Espero que essa pandemia passe o mais rápido possível, e o que depender de nós, profissionais do HGG, para que nós possamos fazer políticas
de incentivo à doação, nós o faremos, porque a população ela desconhece muito sobre a doação de órgãos e a população de doentes renais crônicos do estado de Goiás, infelizmente, ainda desconhece um pouco o transplante, a qualidade do transplante do nosso estado. Então, a gente tem que fazer uma tratativa para que nós possamos aí aumentar cada vez mais o número de interessados no transplante, o número de doadores, e é isso aí, sempre com muito entusiasmo. Afonso, poderia falar um pouquinho para a gente? Tem muitas pessoas que têm dúvida a respeito de como que é esse segmento, né? Tem alguns pacientes que têm, às vezes, o receio de fazer o plantão, o transplante ser abandonado pelo nefrologista, pela equipe, de não saber como manejar. Como que funciona esse segmento a nível de ambulatório? O paciente ele continua sendo assistido? O paciente, uma vez transplantado no HGG, ele sempre será um paciente do HGG. No primeiro ano pós-transplante, as consultas são mensais. A gente tem um protocolo de exames solicitados pós-transplante fixo, e após um ano de transplante, o paciente faz consultas de 2 em 2 meses. E a gente tem todo o apoio do Juarez Barbosa para conseguir as medicações de alto custo. Então, o paciente vai ser consultado, vai ser examinado, vai ter a modificação ou não dos imunossupressores. Nós confeccionamos a LME para ele pegar a medicação no Juarez Barbosa. E como o HGG foi o hospital transplantador desse paciente, qualquer intercorrência que houver, esse paciente tem acesso direto e livre ao HGG. O pronto-socorro do HGG, que é um hospital muito grande, um hospital terciário, que na teoria não teria um pronto-socorro, mas o pronto-socorro do HGG é aberto 24 horas ao paciente transplantado. Esse paciente não fica um minuto sem uma assistência. Porque a gente sabe que existem algumas comorbidades que podem existir no pós-transplante, como diabetes, como infecção por citomegalovírus, diarreia, enfim, inúmeras doenças que podem acontecer, e sempre os pacientes voltam ao HGG, são avaliados pelo pronto-socorrista. Na atual circunstância de pandemia, o paciente obrigatoriamente vai fazer um teste de SWAB, vai fazer antigenemia, se houver necessidade, vai fazer RT-PCR, vai ser submetido a uma tomografia de tórax e, posteriormente, vai ser avaliado como paciente para ser internado ou não. Então, essa assistência, ela é continuada e tem uma eficácia muito boa, Mariana. Excelente. Uma outra dúvida que surgiu aqui, você falou agora para a gente já parte dessa dúvida, né? Que é toda a precaução tomada nessa situação de pandemia que a gente está vivendo, para que não entrem pacientes fora de condição de cirurgia, né? Que não entrem pacientes com Covid. E para o paciente que ele já segue internado, vocês tomaram alguma medida específica para poder resguardar esses pacientes que são imunossuprimidos, né? Que usam os imunossupressores e são mais suscetíveis a algumas doenças? Então, a gente sempre tem um acompanhamento muito próximo, né, da CCIH, através da doutora Débora, infectologista. Então, ela faz todas as orientações para nós em relação à necessidade ou não de isolamento de algum paciente. Os pacientes que estão em transplante recente, nós separamos uma ala das alas do transplante somente para eles, para que eles não se misturem com nenhum outro paciente de transplante tardio. Tem toda essa precaução, né, Mariana, do paciente que vai ser internado, com testes para COVID, realização de tomografia de tórax e até mesmo uma anamnese bem feita pelo pronto-socorrista, para que a gente evite uma internação de um paciente que está com sintoma respiratório juntamente com os outros pacientes. Então, a gente conseguiu, nesse período todo de exceção, evitar que muitos pacientes tivessem contato com potenciais infectados com a Covid-19, né? Houve pacientes que se infectaram na comunidade e que, infelizmente, evoluíram de uma forma não satisfatória, mas o HGG se preparou completamente para que nós diminuíssemos esses riscos. Excelente. Muito obrigada, tá, pela participação, pelos esclarecimentos. É um prazer poder falar sobre esse assunto. Tem uma última pergunta para a gente poder fechar para a doutora Célia Regina. Eu só gostaria de fazer um comentário para o doutor Afonso. Claro. O meu primo, no início da pandemia, em 2020, ele fez um transplante renal no interior de São Paulo e ele contraiu o Covid dentro do hospital. Mas, graças a Deus, não evoluiu para uma forma ruim. Ele conseguiu vencer,
Mas, assim, Amém. para nossa família foi um baque, né? Imagina, ele acabou de receber o rim e aí pegou o Covid. E ainda estava tudo muito incerto com relação ao tratamento para Covid, né? Já é um suprimido e ainda está com o Covid, então eu imagino o que vocês passaram para poder conter isso daí, né, nos pacientes de vocês. A gente inicialmente, eu lembro, doutora, de conversar muito com a Mariana também nos corredores do hospital. Inicialmente a gente ficou bastante preocupado, né, porque a gente teve uma paralisação momentânea, mas depois a gente voltou a transplantar e a gente ficou sem entender o que iria acontecer, né, porque a doença era muito desconhecida ainda, não existiam tantos protocolos em relação a CCIH, em relação a tratamento. E, graças a Deus, com toda a estruturação das equipes e do próprio hospital, a gente conseguiu evitar isso ao máximo. E o seu primo, graças a Deus, saiu bem dessa, mas a gente ficou muito preocupado porque o vírus da Covid ele tem um tropismo muito grande, né, também pela região renal. Então, muitos pacientes que ficam com quadro de Covid grave vão para a UTI, eles acabam evoluindo com uma insuficiência renal. Então, você está com um paciente imunossuprimido, um paciente recém-transplantado, e ter uma infecção dessa grave, a chance de evolução ruim é muito grande, né? Então, que bom que deu tudo certo e que bom que está dando tudo certo. Graças a Deus. Amém. Desculpa, Mariana, pode Imagina. fazer a pergunta. Não, é que veio uma pergunta aqui. Em relação à parte de tecidos, né, a parte de córnea, tem alguma coisa que influencia no tempo médio de duração útil dessa córnea? Quanto tempo geralmente dura no paciente que é transplantado? Se tem algo que pode interferir diretamente? Não, depende muito do tipo de transplante que ele vai fazer, mas na literatura fala que um transplante, se a córnea for uma córnea de boa qualidade, dura mais ou menos 20 anos, principalmente porque as células endoteliais, dependendo do tipo de transplante que for fazer, elas não se regeneram, elas mudam de forma e de tamanho. E toda vez que elas mudam de forma e de tamanho, ela vai perdendo a viabilidade dela. Então, com o tempo, e vai envelhecendo, o organismo vai envelhecendo, essa córnea também vai envelhecendo. Mas tem pessoas que já têm 30 anos que têm transplante e não tem. Uma coisa que eu não falei, por exemplo, com a questão agora do RT-PCR, então uma córnea, quando a gente preserva ela pode ficar até 14 dias no meio de preservação. Lógico que quanto mais cedo a gente transplantar, melhor é a qualidade do tecido. Com a questão da introdução do RT-PCR, mais a questão da sorologia, hoje, em média, a gente gasta de 3 a 4 dias para liberar esse tecido. Então, ela já vai perdendo mais tempo no meio de transplante, no meio de conservação dessa córnea. Então, isso tudo a gente tem que ir avaliando, e toda vez que passa esses 4, 5 dias, a gente tem que reavaliar essa córnea para ver se ela manteve a viabilidade dela dentro desse meio de preservação. Então, assim, dentro dos transplantes, o tecido corneano é o que dá menos rejeição, porque a córnea ela é avascular. Então, na verdade, ela praticamente não dá rejeição, mas também vai depender das características do paciente que vai receber essa córnea, do que ele tinha. Por exemplo, se ele teve uma queimadura química, ele vai ter vasos sanguíneos que subiu para a córnea. Então, esses vasos sanguíneos proporcionam que ele tenha mais chance de ter rejeição. Né? Mas dentro dos transplantes, a córnea que dá menos rejeição, e o interessante de tudo isso é que, apesar da gente ter poucas doações no estado de Goiás, como a Catiúcia disse, que a gente tem uma recusa muito grande, quando a gente não tinha pandemia, a gente estava com a fila zero, então o paciente demorava 1, 2 meses para fazer o transplante. Então, a gente conseguia ainda ter um pouco de córnea com bastante qualidade que a gente pudesse fornecer para os nossos pacientes. Uma coisa que eu estava lendo na literatura é que uma coisa que a gente, como eu disse para vocês, que hoje a gente não descarta a córnea com tanta facilidade. As córneas que têm um aspecto inferior na qualidade do tecido, a gente pode preservar ela na glicerina. E isso, na pandemia, para países que tinham muita córnea na glicerina, ajudou muito no déficit de córnea. Né? Então, se a gente conseguir ter mais também isso, quando se ocorresse novamente isso, a gente teria essas córneas para a gente poder auxiliar de uma forma para salvar aquele olho naquele momento e depois, no próximo momento, voltar, fazer um transplante para voltar a enxergar.
Então, são vários aspectos relacionados a isso. E existe, voltando só na sua pergunta anterior, vai depender muito da qualidade da córnea, o tempo que esse transplante vai sobreviver no paciente, mas a chance dele sobreviver, porque a gente vê a qualidade do tecido, tenta colocar a melhor córnea para o paciente, então com certeza essa córnea vai durar mais. Mas depende também de outros aspectos com relação à doença do paciente e ao paciente em si. Certinho? Muito obrigada. Viu? Por nada. Quero agradecer a todos os participantes, aos palestrantes e também ao IDTEC, ao HGG, por promover esse momento aqui de trocas de conhecimento, né, de compartilhamento de saberes. Eu acredito que isso só vem a enriquecer bastante para todos nós. Tá? Wagner, quer fazer alguma consideração? Catiúcia ainda não fez as considerações dela, né? Ela voltou aí, não teve nenhum chamado. Deixa eu ligar aqui. Então, deu certo, né? Não tive chamado. Agradecer aqui minha coordenadora, fez essa liberação para me participar com vocês. Agradecer o convite. Muito bom. Parabenizar aí as falas do Dr. Afonso e da Célia. Né? Eu acho que foi ótimo. E é isso, a gente está à disposição de vocês. Muito obrigado aí. Vamos continuar firme na luta pela doação e pelos transplantes. Então, muito obrigada. Também quero agradecer a doutora Afonso, a Célia, a Catiúcia, né, que se prontificaram logo que a gente fez o contato, não mediram esforço, a Catiúcia de procurar a chefia, de pedir a dispensa, né? Então, acho que essa luta é a nossa luta, né? Eu tenho muito orgulho de estar no HGG e de compartilhar de tudo isso que vocês disseram, né? É uma cultura que aqui é muito cobrada, e eu vou cobrar de vocês para a gente fazer outros treinamentos, outros momentos sobre a doação de órgãos. Pode ter certeza que a gente vai trabalhar mais em prol disso daí. Agradecer a nossa diretora, a doutora Fátima, o doutor Zé Cláudio, que está aí conosco, talvez queira fazer uso da palavra, fique à vontade. No mais, boa noite, obrigada a todos. Obrigada, Mariana, por conduzir tão bem também esse momento, viu? Imagina. Mariana, sim? Eu só vou não vou me alongar, não, só tecer mais um comentário aqui. Você tinha perguntado para a doutora Célia em relação ao prognóstico, né, do transplante de córnea. Novamente, falando sobre a importância, né, de uma boa relação equipe de transplante, HGG, Central de Transplantes Regional, Central de Transplantes Nacional. Uma coisa que garante um bom prognóstico ou não do nosso rim é o tempo de isquemia fria, que é o tempo que esse rim ficou no gelo, que ficou na solução de conservação, e é uma força-tarefa gigantesca para fazer com que esse rim seja transportado de outro estado para o estado de Goiás ou dos hospitais regionais de Goiás para o HGG. Então, parabenizar toda a logística da Central de Transplantes, porque quanto menor o tempo de isquemia fria, melhor vai ser o prognóstico do rim desse paciente. Tirou as palavras da minha boca. Ela estava falando, eu estava pensando no tempo de isquemia fria e toda a logística. Fantástico. Deve dar um trabalho danado. Bom, gente, é isso. Agradeço imensamente a participação de todos, tá? Desejo que vocês tenham aí um ótimo restinho de noite, de descanso. E, se Deus quiser, em breve a gente se vê para que cada um possa explanar com ainda mais profundidade os temas que trabalham aqui. Tá? Muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, obrigada, bom trabalho, bom descanso. Obrigada para vocês também.